E aí, pensantes, belezeira? Hoje a gente está recebendo aqui no canal uma pessoa muito especial do nosso convívio aí, pelo menos para quem é universipiano, né? Assim como eu, que vai falar pra gente um pouco sobre iniciação e pesquisa científica, tá? Eu sei que essa dúvida não é só minha, é de muitas outras pessoas aí também. Aliás, não uma só dúvida, são muitas dúvidas, né? Então a gente vai trazer ele aqui para sanar um pouco dessa nossa inquietação referente à iniciação científica. Hoje eu vou falar com o professor Douglas Maioli. Tudo bem, professor Douglas Maioli? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. A gente já convive um pouco aí no quintal da Univesp, né? Então a gente se conhece distância um aí, pouco. Um pouquinho, né? Mas convive. A distância, pois é. Esse negócio de faculdade EAD aí é uma experiência bem peculiar. Vamos lá então, eu vou ler aqui a ficha corrida do professor Douglas Maioli, que é um resumo da formação acadêmica dele, tá bom? Eu fui obrigado a fazer uma anotação, porque a ficha é bem extensa, e eu vou ler aqui para vocês então. Bom, o professor Douglas Maioli, ele é doutor e mestre em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é graduado em licenciatura em matemática pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, a Unesp. Ele foi eleito o melhor aluno do primeiro, segundo e terceiro ano de seu curso na graduação. Ele é formado também em magistério pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, o antigo Cefam. Esse Cefam ainda existe, professor? Não existe. Na verdade, a última turma do Cefam foi a minha. Foi a sua, o falecido Cefam. Eu tenho um amigo que hoje não existe. Falava com muito orgulho dessa instituição, o Michel. Se ele estiver assistindo, o Michel Maria Sabino. Não, todo mundo que participou do Cefam lembra com carinho. Dizem que é um projeto muito bonito, né? Foi um projeto muito bonito. Infelizmente foi descontinuado. E eu participei da última turma, né? Ainda deu tempo ali de pegar a raspinha ali do Cefam ali e participar. Que bom, que bom. Continuando aqui, ele tem mais de 10 anos de experiência em sala de aula, já tendo lecionado nos ensinos infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e ensino superior, na rede pública e na rede privada, em aulas presenciais e online. Ele tem experiência também de aulas particulares com alunos de várias idades e níveis, inclusive em preparação para concursos e vestibulares. Confere, professor, está certo? Exatamente. Essa ficha criminal sua aí? Tá. Outro detalhe importante também que eu queria destacar aqui nesse conteúdo é que você atualmente está trabalhando com conteúdos didáticos no YouTube, certo? Sim, certo. E como é que nasceu essa proposta aí, esse projeto, e como ele foi ganhando forma ao longo do tempo? Sim. Eu sempre, quando vou contar a história, eu falo que foi sem querer ali, né? Apesar de, quando eu dava aula na faculdade, muita gente fala, faz um canal no YouTube, né? Só que eu sou uma geração um pouquinho antes do YouTube ali, né? Canal do YouTube, não sei, não tenho vídeo, não tenho câmera, microfone, nada para fazer, né? Um canal do YouTube. E aí fui deixando sem fazer mesmo, né? Foi meio improvisado, então. E aí depois acabou sendo improvisado. Depois que eu entrei na Univesp, eu entrei nos grupos, assim, para participar um pouco, né? E aí teve uma dúvida lá de um exercício de algoritmo, né? E de fluxograma. E aí eu falei assim, pessoal, eu vou gravar um videozinho aqui para tentar ajudar vocês. E aí eu gravei com o celular mesmo, né? O videozinho, coloquei no grupo do Telegram e o pessoal começou a compartilhar, né? Até eu falei assim, vou colocar no YouTube esse vídeo, mas nem era canal ainda, era um vídeo só que eu ia deixar no YouTube, né? E aí eu coloquei no YouTube e falei, pessoal, quem não tá naquele grupo Telegram, dá para assistir aqui no YouTube, né? E aí o pessoal, faz desse exercício aqui também, desse outro aqui, né? E aí eu fui fazendo ali, tanto é que o meu canal chama Professor Douglas Maioli, porque eu coloquei meu nome mesmo, nem pensei em dar o nome do canal, né? Hoje virou o canal Professor Douglas Maioli, não tem como mudar mais o nome do canal, né? Então surgiu aí sem querer mesmo, sem fazer um vídeo amador totalmente, né? E aí a gente foi comprando aí o microfone, a webcam, né? Foi melhorando o canal. Esses jogos aí atrás você tem, esses jogos... Esse aí já tinha, você não comprou pro canal não, né?
Legal. Uma estante de livros e uma de jogos aqui. Isso daqui já tinha, já. É que o pessoal sempre pergunta, né? O que tem aí atrás, né? E o que o professor Douglas Maioli tá tomando nessa caneca das lives dele. Então, o canal nasceu de uma pergunta pontual, de uma matéria, uma disciplina da faculdade. De um vídeo que eu gravei assim, eu nem falei meu nome, que eu sou o professor Douglas Maioli, porque eu gravei pro pessoal de um Foi para ajudar mesmo a galera. Aí depois que eu decidi colocar no canal. Então, meu primeiro vídeo foi no celular, eu peguei segurando com uma mão, escrevendo com a outra. Sem ter ideia da proporção que isso pudesse tomar futuramente, né? Escrevi de lápis ainda, nem usei caneta. Muito bacana, professor, muito bacana mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, quem tem interesse nesses conteúdos voltados à matemática e conteúdo de ensino superior, tá bom? A gente nota aí no YouTube, pelo menos nas plataformas mais usuais, uma falta de conteúdo desse segmento. O professor Douglas Maioli tem um canal chamado Douglas Maioli, que é um reduto de inúmeros conteúdos que pode ajudar você aí na sua formação, na dúvida que você estiver tendo, tá bom? Eu vou deixar um link aqui abaixo do canal com o endereço do canal dele. Vamos prosseguir então aqui para o tema desse vídeo de hoje, que é o seguinte: a gente vai falar sobre iniciação e pesquisa científica na faculdade, certo? A gente sabe que você é mestre, doutor, né? Tem esse reconhecimento. E conta pra gente, então, a princípio, como é que foi esse primeiro momento que você decidiu ou começou a se interessar, se foi ali dentro da faculdade mesmo, ou foi antes, você já tinha incorporado esse desejo de dar seguimento para essa inquietação que você talvez tivesse já, ou isso nasceu ali no campus, ali na sua experiência enquanto aluno? Com certeza foi na faculdade, né? Antes da faculdade a gente pensava em mestrado, doutorado, né? Na verdade, antes da faculdade teve uma experiência boa que foi o próprio Cefam, né? O próprio Cefam, ele abre a mente de muita gente que fazia Cefam, né? Então a experiência ali acadêmica já começou mesmo no Cefam, né? Mas na faculdade eu acho que foi o principal estopim aí, principalmente a faculdade que eu fiz, que foi em Ilha Solteira, na Unesp. Os professores lá, pelo menos do campus de departamento de matemática, incentivava bastante os alunos a fazer iniciação científica, incentivava como fosse fazer um mestrado, doutorado, tanto é que a maioria sai de lá para algum mestrado, doutorado, né? Incentivava a fazer extensão, né? Então lá eu tive uma gama muito grande, né? Eu fiz pesquisa, eu fiz extensão e pesquisa eu fiz desde o primeiro ano, né? Do primeiro ao último ano. Provavelmente você está falando, essas primeiras pesquisas, provavelmente você está falando daquelas bolsas de auxílio estudantil que tem na faculdade. Sim. Acho que a FAPESP tem alguns programas assim. Então, a FAPESP é um pouco mais difícil de conseguir bolsa, né? Eu consegui ela nos 2 últimos anos que eu consegui a bolsa FAPESP. Que é uma bolsa mais séria, né? Enquanto aluno, é uma bolsa mais séria. É um pouquinho maior, pelo menos na minha época era um pouquinho maior, né? Mas tem inúmeras outras opções também. Tem CNPq, tem da CAPES, né? Mas da FAPESP é boa porque eu precisava fazer um relatório final, né? Mais ou menos fosse uma dissertação ali quase, né? Um TCC, uma dissertação de mestrado quase, né? Então eu tive que fazer um relatório final, então isso ajudou muito depois também no mestrado e no doutorado, né? Então essa experiência, infelizmente, nem todas as faculdades os professores incentivam tanto assim, né? Mas na minha, sim, lá onde eu estudei, eu tive muita sorte que a maioria dos alunos faziam, porque a maioria dos professores nos incentivavam e orientavam, né? Então lá era bem legal mesmo lá. E a gente ia bastante para congresso, né? Então a gente viajou quase o Brasil inteiro aí para congresso. Conta melhor sobre o campus de engenharia de Ilha Solteira. Eles têm pode-se dizer que eles têm uma cultura mesmo, ou pelo menos na sua época eles tinham uma cultura de incentivo à pesquisa científica lá dentro. Sim. Você sentia isso lá? Sim, sentia. Tanto, né? do departamento de graduação, quanto dos funcionários, dos professores? Sentia. Lá você chegava com o professor, ele já oferecia já uma iniciação científica, né? E quem fazia iniciação científica viajava, né? Então a gente ganhava lá, por exemplo, ônibus de graça para ir para congresso no Rio de Janeiro, em Cuiabá, em Maringá,
em Florianópolis. Isso que é interessante. Então os outros viam esse pessoal que fazia iniciação científica viajando, e falavam assim, opa, eu também quero, né? Então era um incentivo a mais aos outros também, né? Tinha um estímulo. Sim, tinha um estímulo a mais sensorial para todo lado, né? Porque Sim. De repente você não estava envolvido, mas viu que o coleguinha estava indo, estava pegando um ônibus, o que é aquilo ali, o que está acontecendo? Sim. E o professor falava, e os departamentos divulgavam, de repente, num programa mesmo de divulgação, de cartaz, essas coisas. Deixa eu perguntar outra coisa. Esse outro lado do orientador também, não só o orientando, porque agora você está nessa condição já de formado, mas você foi orientando um dia e pode ser orientador de alguém também. Sim. É interessante também para o orientador orientar? É interessante também, sim. O orientador também tem alguns benefícios quando orienta, né? Tem até algumas bolsas até, né? E também faz parte ali do seu tempo profissional dentro da faculdade ali, né? Conta também esse tempo de orientação, né? Porque o professor não é só a quantidade de horas dentro da sala de aula lecionadas, né? Então essas horas de orientação também conta, e conta para o currículo também, né? Conta para, quando você publica junto com os alunos, conta para a publicação, né? Então conta em vários aspectos também, não só pro orientador também, né? Vai somando, né? Vai somando, com certeza. Legal. Assim, o que você pode indicar para um aluno que no primeiro momento só tem, nada mais que isso, ele só tem a vontade de fazer iniciação científica, mas ele não tem a consciência disso, né? O que implica fazer iniciação científica, para onde ele tem que se direcionar, ou que tipo de atitude ele tem que ter para encaminhar a iniciação científica dele. Entendi. Tem que ver a sua universidade, né? Uma dica é, tipo, ninguém começa com 100%, né? Você começa com 1, 2, 3%, vai subindo de pouquinho em pouquinho, né? O que você pode é ver dentro da sua universidade se tem algum professor, né, que está disposto a orientar, que está disposto a te ajudar, que facilita muito, né? Você sozinho, você com um orientador do lado, facilita demais, né? Então, o primeiro passo mesmo, né, é você procurar um professor da sua instituição ali, que está disposto a te orientar, e você começar a trabalhar com ele, e aí você vai pegar muito da experiência dele ali também, nesse processo que você está trabalhando com ele. Tecnicamente, a princípio, então, o profissional que trabalha com licenciatura, o corpo docente de uma universidade, ele também está pré-definido para trabalhar com orientação, é isso? E nem todas as faculdades, né? Tem muita faculdade... hoje tem uma certa separação, né? Hoje as públicas, em geral, têm uma maior disponibilidade dos professores fazerem orientação, porque vai estar lá no horário dele, lá no contrato dele, que ele pode fazer a orientação, né? Nas particulares, muitas vezes, né, não tem muito esses projetos, né? Então, depende da faculdade particular também, né? Não são todos, né? Mas, em geral, às vezes você pode procurar e nenhum professor está disposto, porque justamente no contrato dele ele não está descrito isso, né? Ele está lá contratado para dar aula só, né? Então, isso pode ser um dificultador muitas vezes, né? A sua faculdade não está preparada para isso, né? Existe um departamento dentro da faculdade que se intitula como uma faculdade que pratica extensão? Existe um departamento específico para isso, para recepcionar possíveis candidatos? Ou é uma coisa mais que se fala diretamente com o orientador mesmo, ou com a reitoria? Não sei dizer. Você diz para você começar na sua faculdade uma extensão? A faculdade que se propõe a trabalhar com extensão, porque existe aquele tripé, né? Me corrija se eu estiver errado. É o tripé que pressupõe ensino, pressupõe pesquisa e pressupõe extensão. É Sim. Isso que faz de uma universidade propriamente uma universidade. Inclusive, alguns profissionais pontuam uma diferença entre universidade e faculdade. Dizem que a faculdade não tem esse tripé, mas a universidade já teria esse tripé. Então, com base nisso, a instituição que se propõe ser uma universidade, ela teria organizado, estruturado nela
departamentos para isso? Ou é uma coisa que assim, se conversa ali meio que informalmente, mas em termos de validade, documentação, é só com o outro departamento, ou no caso CNPq, eu não sei dizer também o nome dos departamentos, eu vou perguntar para você mais futuramente. Mas é outro departamento, a faculdade encaminha, ela intermedia isso, mas ela não tem um departamento específico para cuidar disso. Seria isso? Uma faculdade, em geral, é uma escola, né? Um colégio. Você vai lá, estuda e vai embora, né? A universidade já tem nome, universidade, ele abrange mais, né? Mas aí o ensino, além do ensino, também a extensão e a pesquisa, né? Em geral, nos dois lugares, é possível fazer um projeto de extensão ou um projeto de iniciação científica. Lógico que nas universidades são mais fáceis, porque as universidades já estão preparadas e já tem professores que já fazem isso há muito tempo, né? E enquanto em faculdades, em geral, é mais difícil até para o próprio professor, né? Que provavelmente ele pode até querer te orientar, mas vai ser alguma coisa ali que ele vai fazer um trabalho a mais de graça, provavelmente, né? Mas, em geral, quando você vai pedir uma bolsa, por exemplo, FAPESP, depende da instituição, né? A instituição, às vezes, ela concede a bolsa, né? O instituto de pesquisa concede a bolsa à instituição ou ao departamento, e o departamento que escolhe as pessoas que vão ter aquela bolsa, né? Agora, tem outros institutos, por exemplo, a FAPESP, aí você tem que pedir diretamente à FAPESP, né? Então, você, seu professor, seu orientador, pedem diretamente à FAPESP a bolsa, né? Agora, tem outros institutos de pesquisa que oferecem ao departamento, por exemplo, né? E aí o departamento distribui ali as bolsas que ele tem direito, né? Então, tem essa diferença, assim. Entendi, professor. Legal. Você pode dizer para a gente no que consistiu o seu projeto? No caso, você fez mestrado e doutorado. A pergunta agora é sobre o mestrado. No que consistiu? Qual foi o tema do seu mestrado? E quem foi o seu orientador, se você puder falar também o nome dele, né? Sim. O meu mestrado, na verdade, eu tive 2 orientadores, né? Que foi o Carlile e o Eduardo. O que era combinado, né? Como eu tinha 2, falava assim, o Eduardo vai ser o orientador no mestrado e o Carlile o co-orientador, né? E depois no doutorado muda. Aí no mestrado foi o Eduardo e o Carlile, mas chegou no doutorado, a gente acabou não continuando com o Eduardo, e o Carlile foi meu orientador no doutorado, né? Mas quem foi o meu co-orientador foi um outro Douglas, né? Também chama Douglas Gonçalves. Quanto Douglas, meu Deus do céu. Então, mas o que eu pesquisei praticamente tanto no mestrado como no doutorado, o objetivo era pesquisar geometria de distância. O que é geometria de distância? Você tem alguns pontos que você quer determinar a posição daqueles pontos e você tem algumas distâncias daqueles pontos. Onde a gente usa isso? Por exemplo, nas estrelas. A gente tira algumas fotos, a gente sabe a distância de uma estrela para outra, por exemplo, e dá para determinar mais ou menos como que é a estrutura tridimensional ali de uma galáxia, por exemplo, né? Ou, por exemplo, GPS também usa isso, né? Você tem vários satélites, né? E aí você vê qual que é a distância de você para cada um desses satélites. Como você emite um sinal, vai e volta, nesse tempo você sabe o tempo que foi e voltou, você sabendo a velocidade que vai, você sabe a sua distância para cada satélite. Então você sabe a distância para cada satélite, qual a posição da Terra que você está, né? Isso usa bastante GPS, né? No meu caso, no caso do mestrado, a gente usava geometria de distância, mas mais aplicado à química, né? Mais aplicada ali à biologia, necessariamente às proteínas, né? Então a gente trabalhava bastante com proteínas. Quer dizer, mesmo você tendo uma formação específica em matemática, você conseguiu intercalar esse conhecimento e a pesquisa desse conhecimento em química e biologia. Tem essa possibilidade também? Sim, no meu caso, assim, a gente aplicou uma parte só da biologia, que foi, na verdade, só para determinação de estruturas tridimensionais de proteínas, né? Mas como é matemática aplicada, eu fiz mestrado e doutorado em matemática aplicada, né? Então, a gente tem que ir para uma aplicação, né? Apesar que meu doutorado foi um pouco mais teórico na parte da matemática, né? Mas o mestrado foi bastante matemática, né? Eu aprendi só a parte básica de como que uma proteína é formada, qual que é a importância de determinar a estrutura
tridimensional de uma proteína, né? Porque no meu caso, o que eu expliquei das estrelas, eu faço com uma proteína, né? Eu tenho uma molécula de vários átomos, eu tiro uma foto ali de RNA, por exemplo, eu tiro uma foto da proteína, consigo determinar algumas distâncias entre aqueles átomos. E com essa distância dá para determinar a estrutura tridimensional da proteína. E com isso dá para saber qual que é a função da proteína. Se a proteína estiver desse jeito, serve para isso, se tiver desse outro formato, serve para aquilo, né? Então, na verdade, foi um pouco mais básico nessa parte de biologia, né? O que pegou mais foi na matemática, né? Esse termo aplicado, quando você se depara com esse termo aplicado, matemática aplicada, quer dizer que você vai incidir a matemática em alguma prática, sei lá, de repente de mercado, alguma coisa assim? Cada um aplica em uma forma diferente, né? Tem alguns que aplicam em doenças, tem outros que aplicam para algo do mercado, né? No meu caso, que eu apliquei ali para biologia, no caso de determinar estruturas de proteínas, né? Então lá tem várias áreas, cada área aplicando em uma parte diferente do conhecimento. Vamos supor que esse resultado que o orientando alcançou, com base em relatórios e toda essa parte de reconhecimento mesmo do que foi alcançado, se de repente uma outra instituição fora da faculdade, até uma instituição financeira privada, foi interessante para ela, o aluno ele detém esse autoria, vamos dizer, autoridade, né, que vem do termo de autor, ele detém a autoridade desse resultado que ele alcançou e de repente pode ter algum benefício, articular algum benefício com base nisso? Uma vez que ele publicou, tá no nome dele. Ou é do Estado? Tem algumas disputas, né, se é da faculdade, se é do aluno, qual que é a porcentagem da faculdade, qual que é a porcentagem do aluno, né? Tem algumas disputas dessas, né? Eu não sei muito, porque eu pelo menos não... Porque essa área sua de pesquisa aí, eu imagino que possa ser muito interessante, né? Essa coisa de proteína, Sim, É que no mestrado, na verdade, o que eu fiz, né? Eu estudei essa área de geometria de distância. No mestrado, na verdade, eu peguei um algoritmo que já existia e melhorei esse algoritmo, né? Deixei ele um pouquinho mais eficiente, calcular... Aperfeiçoou, né? Aperfeiçoei, calcular átomos, moléculas de proteínas maiores em um tempo menor. Então, eu fiz isso. Não foi tão, assim, inovador. Eu melhorei um algoritmo, né? A maior inovação, na verdade, foi o doutorado, porque o doutorado pede essa inovação maior também, né? Mas aí foi uma coisa mais teórica, né? Porque no caso a gente sabia, para você trabalhar com geometria de distâncias, você precisa calcular a intersecção de esferas. E aí a gente sabia calcular a intersecção de esferas em alguns casos, não em todos os casos, né? O que eu fiz no doutorado foi pegar e criar um método que você calculava a intersecção de esferas em todos os casos possíveis, em qualquer dimensão, né? Não só em 3D, né? Em 4, 5, 6, qualquer dimensão e quantas esferas tiverem, né? Então, o que eu fiz foi pegar e criar um método que é o mais geral possível, né? Tipo, a gente consegue calcular esferas de qualquer jeito agora com esse método, né? Só que como eu falei que foi um pouco mais teórico, porque a gente utiliza mais calcular esferas em 3 dimensões, né? Não calcula esferas em muitas dimensões maiores, né? Então existe um método. Hoje existe um método que eu criei, né? Mas a aplicação dele mesmo assim não existe a aplicação dele ainda para esses casos que não existiam ainda, né? Legal. Olha só, pensante, essa dimensão do conhecimento do cara, hein? Vai vendo aí. Professor, que história é aquela de você ser netinho do Leibniz? Explica isso aí pra gente. Então, o meu orientador, na verdade, a gente conhecia um site, né, chama mathgenealogy.org. Eu já conhecia esse site desde da graduação, né, e a gente ficava brincando, procurando quem orientou quem, né. E aí, no final, eu peguei a orientação do meu doutorado do Carlile, né, e se você pegar a orientação do Carlile, que me orientou, né, vai chegar uma hora lá, chega no Euler,
chega no Poisson, chega no Lagrange, chega... Só os caras peludos mesmo. no Bernoulli, chega no Leibniz, né? Na verdade, tem duas principais linhas, né? Linhagens ali na matemática. Uma linhagem é essa do Euler, do Leibniz, né? E tem uma linhagem ali também do Gauss também, né? Então essas são as duas principais linhagens ali da matemática, né? O Newton não tem netinhos? Não. Então, o Newton era mais para física, né? Eu não sei se tem uma linhagem assim de outras áreas, né? Eu conheço mais esse site que é a linhagem da matemática, né? Então eu não sei a linhagem, se tem um site que conseguiu fazer um banco de dados com toda essa linhagem acadêmica, assim, de orientações de doutorado. Na matemática eu conheço, né? E aí na matemática as duas principais são essas, né? E eu tô em uma delas, né? Que é do Leibniz, do Euler. Ele é alemão, né? A dinastia alemã dos matemáticos. É bacana isso aí. Então, se um orientando se propor a um mestrado, doutorado, ele vai ter que se conectar a uma dessas famílias de qualquer jeito. Certo? Não necessariamente, né? Eu falo não que as duas linhas principais, né? Mas ele vai ter que se conectar a alguma família. Provavelmente vai se conectar a alguma família. Que é uma né? linha de pensamento que veio sendo repassada de geração para geração. Veio repassada de geração em geração, né? Mas é muito tempo também, não é necessariamente o mesmo esquema de estudo que o Leibniz fazia, eu fiz com o meu orientador, né? Ou o mesmo estudo que... a gente pode afirmar que não tem muita coisa nova, né, debaixo do céu. Né? Tem aperfeiçoamento. Assim? Não tem muita coisa. A gente pertence a algum conhecimento que já foi gerado anteriormente. Então a gente traz um pouco daquilo e está dentro de um quintal ali. Sim. Né? O próprio Newton que você falou, né? Que ele falou que se ele foi grande porque ele ficou sobre ombros de gigantes, né? Então você... o Einstein falou isso, né? Você usa tudo que foi descoberto antes de você, né? Você não inventa a roda sozinho, né? Inclusive esse termo autodidata, ele é meio ele é pouco assertivo, né? Porque mesmo o autodidata ele vai beber de alguma fonte. Mas a diferença, eu acho que o autodidata ele escolhe as suas fontes, né? Mas ele não gera esse conhecimento a partir dele somente. Ele pode até gerar conhecimento, mas não todo conhecimento, né? E é tudo também baseado em coisas que ele aprendeu, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Professor, é verdade que o termo bolsa para iniciação científica ele só existe para a instituição se livrar de pagar 13º e também pagar férias pro orientando, é isso? Pode ser. A bolsa realmente tem os prós e os contras disso, né? De não ser, por exemplo, uma carteira assinada, né? Não tem férias, não tem 13º, né? Mas tem o pró também de você não precisa pagar, por exemplo, imposto sobre a bolsa, né? A bolsa, você está livre de imposto, né? Então tem o prós e os contras, né? Mas essa parte de não ter férias não é só em relação à bolsa de não pagar férias também, né? Geralmente, quem está no mestrado, doutorado, geralmente não tem férias, né? Pode até viajar, ir para a praia, mas fica na cabeça. Como é que funciona isso? Essa parte burocrática da conexão do aluno, do orientando, com a instituição enquanto pesquisador científico. Como é que funciona essa papelada toda aí? Uma papelada em relação ao quê? Em relação a conectar ele com uma instituição e dizer assim, ele está recebendo essa bolsa e a gente está comprovando por tal departamento que funciona assim e ele tem direito a essa quantidade, esse benefício aqui em dinheiro por mês. Além das obrigações. Como é que funciona isso? Como eu falei, ou pode ser diretamente com o instituto, tipo na FAPESP, né? Ou pode ser via o seu departamento, né? E aí, por exemplo, na FAPESP, igual eu falei, né? Eu que fazia o meu relatório e enviava diretamente para... Tem relatório, tem prestação de contas. Para a FAPESP. É como se fosse um contrato mesmo. Sim, aí eles tinham alguns ajuda de custo para viajar, por exemplo, né? Mas era tudo relatado, né? Agora, por exemplo, quando é do instituto, né? É o instituto que toma conta do aluno, né? Então, tem alguns lá, por exemplo, que tem uma nota mínima na média das disciplinas que você faz, né? Então, aí tem um controle mais do próprio departamento mesmo, né?
Quer dizer, se o aluno tira de repente um valor menor do estipulado de rendimento na rotina acadêmica dele, ele pode perder essa bolsa. E sim, pode perder a bolsa, né? Vamos supor que o instituto falou assim, todo final de semestre a gente vê a média tem que ser essa das disciplinas. Se ele estiver abaixo da média, ele é desligado do programa e, consequentemente, acaba perdendo a bolsa também, né? Existe algum recurso, de repente, para ele Eu não sei, depende, defender? vai muito de instituto para instituto, de faculdade para faculdade, né? Departamento para departamento, né? Mas é difícil porque você entrou, tinha aquelas regras, você aceitou as regras, né? Não É um acabou seguindo as contrato mesmo. regras, né? É um Quer dizer, contrato. então, para quem está pensando que orientação é sombra fresca Não, e água fresca, está totalmente enganado, né? Ele não. tem Sim, responsabilidades com certeza. e ele é cobrado Sim. para isso. Apesar de não ser um emprego, não ter carteira assinada, você falou, não tinha 13º, não recebe férias, né? Mas é como se fosse um emprego mesmo, né? Você tem responsabilidade, né? Tem que dedicar muito tempo para isso, né? Então tem que tratar como se fosse um emprego mesmo, né? Essa cultura de mestrado, doutorado, ela sempre vai estar atrelado à licenciatura ou tem alguma outra manifestação também de Não, mestrado, sinceramente, tem doutorado? mestrado, doutorado em bacharéis também. Engenharia, medicina, nas outras áreas também tem questão de mestrado, doutorado, não é De só. repente pode ser até um diferencial para o cara que tem a pretensão de mercado privado, ele com mestrado e doutorado, bacharel, pode ser um diferencial para ele ali no currículo também. Provavelmente vai ser um diferencial, mas eu particularmente não acredito que é tão vantajoso se você quiser para o mercado fazer um mestrado, doutorado, né? Tem outras áreas que você entra antes no mestrado, você entra antes no mercado e talvez seja mais vantajoso do que você fazer 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, ou seja, 6 anos depois que você termina a faculdade, você entra no mercado de trabalho, né? Então tem vários caminhos, né? Mas vamos dizer que tem dois principais, né? Um acadêmico e um mais profissional, né? Então, se você vai para o mestrado, doutorado, acho que é um caminho mais acadêmico. Pode ser você não tirou o pé totalmente do mercado de trabalho, né? Depois terminou o mercado de trabalho, a gente diz mercado de trabalho não acadêmico, né? Mas depois que você terminou o doutorado, você pode trabalhar numa empresa privada sem problema nenhum, né? Pode até ser um diferencial, sim, porque você tem uma experiência de pesquisa ali, né? Desenvolver um certo raciocínio lógico ali, mas não sei se é um caminho mais vantajoso, né? O aluno no processo de pesquisa dele, ele tem obrigações também de apresentar, eu não sei o termo exato que vocês usam, mas apresentar como se fosse palestras do trabalho que ele tá realizando. Palestra, você diz, por exemplo, apresentações, assim, Apresentações, ele tem que porque apresentar. você apresenta em congressos, na verdade, né? Congressos, esse é o Em termo, congressos, professor. isso. Se apresenta em congressos, né? E aí depende do congresso, né? E depende também do nível, né? Por exemplo, geralmente, graduação, congresso é mais pôster. Agora, por exemplo, mestrado e doutorado pode até ser pôster em graduação, né? Mas em geral são apresentações orais, né? Então, no mestrado, na graduação também pode ser apresentação oral, mas na maioria das vezes é pôster, né? Então, se apresenta o seu trabalho, sim, para outras pessoas, sim, né? Nem todo mundo apresenta em congressos, né? Mas é legal porque acrescenta no currículo, né? Muitas Então é instituições bacana, de repente, pedem, o aluno ter essa desenvoltura ou conquistar essa sim, né? desenvoltura de falar em público, de expor o pensamento dele ali, A com o que ele está quantidade de estudando. experiências que você ganha não é só em questão de pesquisa ali, não, né? Também essa parte também de você desenvolver, né? Seu interpessoal ali para você falar melhor, né? Também é uma experiência que você que também ganha também. Bacana. Quanto tempo geralmente dura o processo de orientação, né? Desde o do momento que ele consegue o orientador e tal, e encaminhar isso? Quanto tempo dura até a apresentação de defesa
do mestrado dele, porque no final tem essa cobrança também, né? Ele tem que apresentar o que ele conquistou ao longo do tempo e defender a afirmação que ele levantou lá no começo e os resultados que ele chegou. Sim. Quanto tempo geralmente dura e como é que funciona essa apresentação de mestrado, essa defesa de mestrado, né? Que é a última, que ele é julgado lá por uma bancada para ter o seu rendimento pontuado. No caso do mestrado, em geral, são 2 meses, né? Mas não é fechado 2 meses, né? Tem gente que termina o mestrado em 1 ano e meio, tem gente que termina o mestrado em 3 anos, né? A média são aí 24 meses, né? São 2 anos. Mas antes de você chegar, de você defender a sua dissertação de mestrado, né? Você passa por algumas disciplinas, você passa por algumas qualificações, né? A quantidade de disciplinas depende de qual departamento, de qual universidade que você está. As qualificações também dependem, né? Tem algumas que é só a qualificação, tipo uma pré-defesa, né? Você fala ali mais ou menos o que você está estudando e a banca aceita ou não a sua continuação de estudo para depois, lá para frente, você apresentar a sua defesa, né? Aí na defesa, geralmente tem uma banca, 3, 4, 5 professores, né? Nessa banca, você apresenta o seu trabalho, e aí eles decidem se você se aprova o seu trabalho ou não, né? E tem outras faculdades que, além dessa dissertação, que é a pré-defesa, tem a qualificação também de provas, também muitos departamentos também colocam essa... Então pode ter avaliações também, além dos relatórios, que são documentos, pode ter as provas e essa apresentação sempre vai ter. Esse é um evento, né? É um evento que você tem que ir lá e explicar. A defesa do mestrado sempre vai ter, e a qualificação de tipo de pré-defesa, eu acho que sempre tem. Eu não conheço pelo menos nenhum lugar que não tem essa a gente chama de pré-defesa, né? Nesse quesito que a gente acabou de falar, qual que é a diferença de mestrado e doutorado? Em parte de defesa de tese, tem uma cobrança maior, menor. Você disse lá atrás que me parece que, por exemplo, o doutorado já cobra um pouquinho mais de inovação no projeto. Né? Não só aperfeiçoamento, mas de repente alguma coisa nova ali. Uhum. E no dia da defesa do doutorado, qual que é a diferença para o mestrado? A defesa é igual. É igual. O ato de defender a sua dissertação, na verdade, é igual o ato de você defender a sua tese. Eles não cobram mais, porque uma vez eu ouvi falar, e isso a gente escuta de longe aqui e ali, e não tem muita certeza. Se não for doutorado, tem alguma outra categoria que tem isso, que exige defesa também em outro idioma. Você defende em português, tem que defender, de repente, em inglês, alguma coisa. Que categoria seria essa? Algo mais superior? Não, tudo depende da faculdade, da universidade que Mas você isso aí tá, existe, né? Você já ouviu falar que o cara tem que defender em 2 idiomas. Eu não sei que categoria seria. Na verdade, tem a qualificação de línguas, né? Geralmente, em geral, o mestrado não tem... Nem sempre. No meu caso, tinha de línguas. Eu não sei se todos têm. Mas doutorado, com certeza, tem uma outra qualificação de línguas, que aí você tem que fazer uma prova e provar que você está habilitado naquela língua, né? Não necessariamente inglês, em geral inglês. Agora, a apresentação em inglês, eu já vi que muitas universidades obrigam a tese ser em português, né? Porque tem muita gente que publica em inglês e aí já pega a publicação para a tese, né? Aí tem algumas universidades que obrigam a fazer a tradução para o português. Mas fazer a apresentação em inglês, obrigar em inglês, isso eu nunca vi. Tem a qualificação. Não é obrigado, de língua, né? Não, eu nunca vi, pelo menos. Eu nunca vi. Sim, provavelmente deve ser alguma aplicação mais específica, né? Uhum. Pessoal de idiomas aí, ou de repente uma faculdade do exterior. Pode ser alguma coisa de idioma, sim. Pode ser possível. Mas em outros casos eu nunca vi obrigar em inglês. Eu já vi obrigar a ser em português, que é a língua do país que nós estamos, né? Por exemplo, outras pessoas que vêm de outros países, né? Às vezes é preciso fazer a sua tese em português, né? Tem faculdades que talvez permitam, né? Mas em geral... Professor, pode-se dizer que o TCC é um ensaio? Ele traz uma noção do que é mestrado e doutorado? Sim, o TCC traz uma noção do que é você escrever ali
começar a escrever uma dissertação ali, né? É um nível bem abaixo, né? Mas lógico que é uma experiência que ajuda muito depois, vai ajudar muito depois no mestrado. Não vai ser igual, vai ser um pouco mais difícil, né? Mas Porque com o certeza aluno a experiência naquele ajuda. momento ele já vai sentir um pouco aquela cobrança de dar satisfação para departamentos, né? E documentar as coisas, e É que é dissertar. uma questão de nível também, né? Quando você está na graduação, não dá para passar para você fazer uma tese de doutorado, né? Do seu nível para fazer um TCC. Você faz um TCC. Aquele TCC vai fazer você aumentar um nível. E aí você chega no mestrado, você tem que encarar um outro desafio, que é fazer uma dissertação. Você fez a dissertação, você aumentou o seu nível um pouco. Você vai chegar no doutorado, vai ser um outro desafio, né? Que fazer a tese, né? Na verdade, são coisas que vai aumentando, na verdade, o seu nível ali, né? Você encarando desafios maiores, cada vez maiores, né? Professor, você que já tem experiência nessa área aí e manja de latim, que é, qual é a diferença de lato sensu e stricto sensu? Eu não entendo Explica muito pra gente latim, aí, mas, porque a gente sempre fica mas boiando nisso aí. essas palavras eu entendo, mas latim em geral não. Então, estrito sensu, a palavra estrito sensu quer dizer, estrito é de estrito mesmo, bem restrito, né? Já o lato, a palavra lato é de amplo. Então, por que estrito e por que amplo, né? Por exemplo, no estrito sensu você vai estudar uma parte específica ali da sua área, né? A gente fala que você vai aprendendo, estudando, aprendendo cada vez mais de cada vez menos coisas, né? Então você está lá no ensino médio, estuda matemática, português, inglês, mas só o básico ali, né? Aí depois você faz uma faculdade, por exemplo, de matemática. Aí você aprende mais coisas de matemática. Aí você faz um mestrado voltado para para álgebra, por exemplo. Aí você aprende mais coisas, só que só uma parte da matemática. Depois você faz o doutorado só de uma parte da álgebra, né? Então você vai aprendendo cada vez mais coisas de cada vez menos coisas, né? Então o estrito é isso, você vai afunilando ali, né? Você vai pegando cada vez uma parte mais específica. Então o estrito sensu em geral são o quê? São os mestrados e os doutorados, são essa parte estrito sensu. Agora o lato sensu, que traduzindo seria amplo, né? Já entra, por exemplo, as especializações, os MBAs, né? Já entra MBAs. Você pode falar um pouco mais pra gente sobre o que o é MBA? MBA. O MBA em geral são pós-graduações, né, na área de administração, né? É na área de mercado, né? De mercado e administração, isso. Aí tem as especializações que não somente é na área de administração, né? A especialização pode ter em qualquer área, né? Tem gente até muito... E tudo isso é pós-graduação, né? Tem gente que vai conversar comigo e fala assim, você fez mestrado, doutorado, mas você não fez pós-graduação, professor? Aí eu falo, não, mestrado e doutorado é uma pós-graduação, É né? uma pós, né? Que Acabou pessoal, a graduação, o que eu vou fazer agora ligado à o pessoal instituição? ouve mestrado e doutorado. Aí quando vai falar de especialização, chama de pós-graduação. Então vocês acham que é pós-graduação e outro lado é o mestrado e doutorado, né? Não, é tudo... O nome diz pós-graduação, é tudo que vem depois da graduação. Aí você escolhe, você quer uma pós-graduação lato sensu, que seria, por exemplo, uma especialização, ou uma pós-graduação estrito sensu, que seria um mestrado e doutorado, né? A diferença é que o mestrado e doutorado vai para um caminho mais acadêmico, né? Agora, no caso da especialização, você já foca mais no mercado de trabalho, né? Não vai tanto para a área acadêmica, né? Por isso que eu falei, né? Se você quiser entrar num mercado de trabalho aí, mercado de trabalho, professores também são mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho não acadêmico, vamos dizer, aí é melhor você seguir mais para a parte do lato sensu, né? Fazer uma especialização, né? Que você vai utilizar uma porcentagem maior ali na sua, na sua profissão, né? Agora, se você quiser, na área acadêmica, ser um pesquisador, ser um cientista, ser um professor, aí é melhor ir para o mestrado e doutorado, né? Que aí ele vai te preparar melhor para essa área, né? São duas caminhos a seguir, né? Você tem que ver qual que é o seu caminho, cada um vai preparar melhor para aquele caminho, né? Depois da formação, do reconhecimento, mestrado e doutorado, se o cara quiser continuar conectado à área de pesquisa, em termos de estado, do país mesmo, ele tem alguma outra possibilidade de ser funcionário do estado pesquisador? Ou é sempre a partir dessa conexão de bolsas mesmo, de instituições de pesquisa? Não, tem institutos que contratam
pesquisador, ok? Então você não vai nem dar aula, né? Tem gente que entra para pesquisar, não vai dar aula, né? Em geral, nas universidades, os professores dão aula, universidades, principalmente as públicas, né? Dão aula e pesquisam, os dois, né? Mas tem institutos aí que você entra contratado como pesquisador, você nem dá aula. Tem gente até que prefere, né? Que não gosta ou não tem muito jeito para dar aula, mas gosta da pesquisa. Então ele é contratado ali como pesquisador, né? Mas também instituições privadas também contratam pesquisadores, né? A gente pode pegar uma instituição que fabrica vacina, por exemplo, ele vai procurar. Não existe isso muito forte aqui no Brasil, né? Mas no exterior eu estava pesquisando, tem instituições privadas que têm departamentos dedicados à pesquisa mesmo, né? Sim. Sim. Para fora é mais comum mesmo. Você pega uma Apple da vida, ou agora o que está muito em voga, com muita força, muito fermentado, é aquela coisa da astronáutica, né? Você vê esses grandes bilionários aí como Elon Musk, o Jeff Bezos, os caras estão investindo bastante em exploração espacial e os caras têm centros de pesquisa, tem pesquisador, o cara tem um profissional lá, equipe, team. Os caras trabalham tantas horas por dia pesquisando, que é rendimento de resultados, qual que é no laboratório, quais são os indicativos agora disso, daquilo. É interessante isso. Aqui no Brasil não é zero, né? Aqui no Brasil também tem cientistas, pesquisadores em instituições privadas, né? Mas, em geral, no Brasil, um cientista vai, na maioria das vezes, seguir essa área de alguma universidade pública, né? Professor, agora chegou a hora de uma perguntinha mais capciosa. Posso fazer, professor? Pode. Mas é tudo na área de iniciação e pesquisa científica mesmo, tá? Com que olhos, inclusive com base no que a gente acabou de falar, com que olhos você vê o fato do Brasil nunca ter um prêmio Nobel? O Brasil, na verdade, tem várias premiações, né? Brasileiros, eu sei que brasileiros em algumas equipes estrangeiras até chegaram a fazer parte de alguma equipe, né? Mas o Brasil mesmo não tem. O Brasil tem um Nobel, entre aspas, que é o Nobel da Matemática, né? Que é a medalha Fields, que é conhecida como, não Nobel, mas é conhecida como Nobel da Matemática, né? Então o Brasil tem uma medalha Fields que conseguiu recentemente. Legal. Mas realmente, né, por exemplo, se você vê países vizinhos, a Argentina tem Nobel, né? E a gente não tem, né? Então eu acho que é uma coisa aí que é uma pena, né? E que mostra que no Brasil não é tão reconhecida assim essa área aí de pesquisa, de cientista, de pesquisadores, né? Que deveria ser uma área mais com um investimento maior, né? Com um reconhecimento maior, né? Mas isso mostra... Igual, você acha que existe alguma defasagem na cultura mesmo de ensino, na cultura de se ensinar e de se formar cientificamente? Você acha que falta apelo cultural para a ciência aqui no Brasil? Que pode ser um desses motivos da falta de conquistas na área de ciência? Não, também, né? No Brasil, o pessoal fala geralmente, né? Um jogador de futebol tem muito mais reconhecimento que um professor, mais valor, né? Ou que um cientista, né? Tem essa parte cultural também, né? Até que os políticos não investem tanto, mas também, se investisse, não teria tanto retorno assim, né? Como se investisse em outras áreas que chamam mais atenção, né? Do que a pesquisa, por exemplo. Tá, vamos voltar agora aqui um pouquinho para a parte menos política da coisa, né? Continuando aqui, professor, no que consistia exatamente a sua rotina enquanto orientando? Os lugares que você frequentava, que tipo de anotação, relatório você fazia? Como é que era isso? Laboratório, né? Depende muito da área que você tá. No meu caso, eu era da matemática, não tinha um laboratório, né? O laboratório que eu tinha era de computação. Então, por exemplo, no doutorado não tinha tanto, né? Porque foi mais teórico, mas no mestrado tinha um programa mais pesado. Então, eu ia no laboratório, geralmente, por exemplo, sexta-feira à noite, colocava meus programas em vários computadores para rodar e deixava o final de semana lá rodando, né? Porque ele demorava muito tempo, porque ele era
era pesado e calculava com moléculas que ia tipo de 3 até 20 mil átomos, né? Então, proteínas gigantes aí. E no mestrado e no doutorado, eu fiz coisas também, por exemplo, que o pessoal fala de que não poder trabalhar, né? Em geral, não é. Em geral, não é sempre, né? Não é visto com bons olhos, né? Quem trabalha junto, né? Mas não é que não pode, né? Porque o pessoal, muitos orientadores pensam que o seu orientando tem que estar com dedicação exclusiva ali, né? Só que no meu caso, eu nasci para ser professor, né? Então, se eu não desse aula ali durante o mestrado e doutorado, eu ia enlouquecer. Enlouquecer mais do que eu enlouqueci, né? Então, eu dava aula durante o mestrado inteiro, durante o doutorado inteiro, né? Porque era uma coisa que até me ajudava também na pesquisa, né? Porque aliviava também um pouco a cabeça, né? Porque, principalmente no doutorado, você tem que criar alguma coisa. Então, não é só você ficar estudando. Isso ajuda, você precisa estudar. Mas você precisa ter algum insight, assim, ali, quando você tá pesquisando, né? Por exemplo, o insight que eu tive no doutorado da minha dissertação, que eu fiz da intersecção de esferas, para ser todos os casos possíveis, né? O insight que faltava eu tive quando eu estava assistindo uma dissertação de uma amiga minha da biologia. Então, eu estava vendo elas falando sobre planta e foi ali que deu o pensamento, né? Então, é difícil, né? É uma coisa que pega na cabeça, né? Mas você tem que ter, sei lá, algum momento ali para você conseguir tirar um pouquinho a cabeça Porque o doutorado é 24 horas. É 24 horas, igual eu falei, não tem férias. Você tá lá na praia, um trabalhador, você pega um trabalhador braçal, ele trabalha aquelas 8 horas ali, a hora que ele desliga o ponto, ele vai para casa, acabou, não tem mais nada. Agora o cara que articula alguma pesquisa intelectual, Sim. ele vai para casa e não desliga, né? A cabeça ainda tá maquinando aquilo. Eu dormia pensando, eu acordava pensando, às vezes eu ficava alguns dias sem fazer nada, né? Mas aí ficava na cabeça, nossa, eu perdi um dia de trabalho, né? Então, mas mesmo esse não fazer nada para o pesquisador é o que eles chamam de ócio, né? Mas o ócio criativo. O ócio criativo. O ócio ele faz também o negócio. Eu tinha um professor que brincava, fazia esse trocadilho. O ócio ele também faz o negócio. O meu momento de maior criatividade no doutorado foi um momento de ócio, né? Foi ali na dissertação de uma amiga minha, né? Assistindo a dissertação dela. E daí o cara tem esse insight aí e depois ele tem que ir lá pro laboratório elaborar uma coisa para confrontar a validade desse. Eu pensei e falei assim, bicho, né? Eu tive que colocar no papel, fazer as contas ali, né, para ver se dava certo, né? E dá errado também, vai pro relatório. Pode dar errado, né? Anota tudo, vezes, né? Bicho, pode ver. Anota tudo. O errado também é bom, né? No processo ajuda, de pesquisa, lógico. Né? Toda vez. É que na educação hoje, né? Não é visto com bons olhos você errar. Mas, na verdade, é bom errar, porque o erro faz parte do processo de evolução, de ensino, né? Então, faz parte do processo. Errar faz parte do processo, né? Sim, legal. Então, você falou que não frequentava muito o laboratório, porque era mais da área de computação, né? Uhum. Então, aquela lenda que orientando dorme no laboratório e só se alimenta de oxigênio é mentira, então, é isso? Não, eu não sei, é quase isso, né? Pelo menos com você não foi tão assim, né, professor? Pode ser que seja verdade, né? Para outros aí, ou para a maioria, né? Não, mas professor, realmente você passa muito tempo estudando. Professor, vamos falar um pouco agora especificamente sobre a Univesp, sobre instituições de ensino EAD, né, instituições de ensino à distância. Qual seria o mais sensato, a postura mais sensata a ser articulada para validar, para encaminhar esse tripé do ensino, esse tripé de universidade, que é ensino, pesquisa e extensão? Uhum. É um pouco mais difícil, porque, por exemplo, na minha, tinha muito incentivo para participar de pesquisa. Só que era o seguinte, tinha ali quantos alunos para cada professor? Tinha, sei lá, para cada professor 10 alunos. Então,
E não eram os 10 que queria pesquisar, né, também, né? Se fosse ali 50%, beleza, 5 alunos para cada professor. Agora, geralmente, online são muitos alunos para cada professor, né? Tem que criar, se quiser mesmo, né, a universidade, tem que criar algum mecanismo de contratação de outros profissionais, não necessariamente os professores da disciplina, né? Mas alguém com experiência para que possa orientar mais pessoas ali, né? E vai ser uma orientação também um pouco mais distante, né? No meu caso, meu orientador tinha, tipo, 5 orientandos. Então, era só nós 5 ali, né? Agora, online provavelmente vai ser uma Você acha que a universidade digital, ela já está preparada para assumir essa bronca de ter um corpo docente e corpo discente veiculado à extensão acadêmica? Ou ela tem que aprender muita coisa ainda? Porque é uma realidade inevitável. Acho que isso veio para ficar. Uhum. Só que ainda não está bem estruturado? Ainda tem lacunas aí? Sim, todo mundo está aprendendo ainda com online, né? Igual você falou, ele veio para ficar. É diferente, com certeza, o online para o presencial, né? Dá para falar vários prós e vários contras, né? Mas é uma coisa que nós, alunos, nós, professores e instituições, tem que aprender e evoluir cada vez mais para trabalhar com essa parte, né? Como a gente melhorar não só o ensino, né, à distância, melhorar também essa parte de você oferecer a possibilidade do aluno fazer extensão, fazer pesquisa, né? Então, acho que é uma coisa que todos nós temos que aprender, né? Eu vou falar aqui enquanto aluno da Univesp e enquanto inquieto a fazer alguma pesquisa de iniciação científica, e talvez a minha voz seja a voz de muitos também. Eu confesso que eu tenho dúvida se a Univesp é uma universidade ou uma faculdade, com base nisso que a gente discutiu aqui hoje. Porque eu andei pesquisando e na documentação da Univesp, inclusive eu vou abrir daqui a pouco e ler para a galera, é um parágrafo pequeno, não vai dar nem 40 segundos. E a gente vai falar sobre isso. Ela se propõe a ser uma universidade com base nesse tripé, tá? Mas a gente não encontra informação sobre isso, divulgação sobre isso, não tem uma cultura de academicismo, acho que é mais mercadológico. Inclusive a proposta, acho que foi o Alckmin, né, que encaminhou esse projeto da Universidade Digital, da Univesp, e a proposta é mais para mercado mesmo, né? É uma coisa assim para abastecer mais a demanda de mercado mesmo. E os alunos vão nessa onda, e é natural que vão. A maioria realmente está interessada nesse segmento, mas os que manifestam uma vontade diferente não estão encontrando suporte para isso. Então, a minha dúvida é se é uma faculdade ou uma universidade. Eu vou ler aqui agora. Eu estou aqui no site oficial da Univesp, tá? E na parte de história da Univesp, ela tem um parágrafo aqui, ó, que simplesmente ela fala: conforme o estabelecido em sua lei de criação, a Univesp, e esse U é de universidade, né, tem por objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão, obedecendo ao princípio de sua indissociabilidade, integrados pelo conhecimento como bem público. Então, professor, com base nessa leitura que a gente fez num documento oficial do site oficial da Univesp, ela é uma universidade, certo? Sim. É uma universidade. A Univesp, na verdade, tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir. Tem pesquisa, sim, na Univesp, por exemplo, tem cursos de pós-graduação na Univesp, e é uma pós-graduação mais focada para você fazer pesquisa em relação ao ensino à distância, né? Então, por exemplo, tem alunos de pós-graduação da Univesp que pesquisam melhorias no quesito de ensino à distância. Realmente, em relação aos alunos, já que a Univesp tem 40, 50 mil alunos, é difícil de fato, né? Mas dá para se pensar em algumas possibilidades de oferecer
A pesquisa é difícil em relação alunos, aos números, né? Mas provavelmente não serão os 50 mil que vão querer fazer iniciação. Não, sim, exatamente, né? Mas mesmo assim, se for uma porcentagem, 10% é 4 mil alunos, né? Querendo pesquisa, por exemplo. É um desafio, né? Porque a Univesp também não incentiva também, né? Se houve um incentivo, talvez a porcentagem seria maior. Como eu falei, na minha, a porcentagem acho que beirava 50%, porque incentivava bastante, né? Mas, por exemplo, tem o PI, o Projeto Integrador. No Projeto Integrador, eu acho que é mais fácil, a extensão é mais fácil fazer por ele, né? Agora, a pesquisa dá para se fazer, mas aí seria uma pesquisa ali um pouco mais coletiva, né? Com uma orientação um pouco mais rasa no sentido de uma pessoa ter vários orientadores, não tem como você fazer uma orientação igual é feita, por exemplo, na Unicamp, né? Igual é feita na Unesp, né? Mas dá para se pensar alternativas, né? Principalmente em relação ao PI, né? É que na Univesp é tudo muito fechadinho, né? O PI é esse grupo e vai fazer isso, né? Então não tem e isso não é pesquisa, né? Não tem a liberdade do aluno falar assim, não, eu quero pesquisar isso daqui, né? Eu quero ir para essa área aqui, né? Eu quero fazer esse projeto de extensão, né? Então é muito fechadinho, né? Há de se pensar de abrir um pouco mais esse projeto integrador, não sei, né? Criar possibilidades do aluno de fato fazer uma extensão e de fato fazer uma pesquisa, né? Não igual ao PI, que é uma extensão, uma pesquisa, pode ser uma extensão, uma pesquisa entre aspas, assim, né? Então é um ensaio, né? Tanto, né? Esse PI é um ensaio tanto, porque você tem a figura do orientador, você tem as pesquisas. Dá para se evoluir esse PI para que abarque, né? Embarque essa parte de pesquisa e extensão, sim. Então é isso, professor. Eu acho que tá de bom tamanho aqui a nossa entrevista com você. Eu acho que vai ser muito, muito útil mesmo esse conteúdo para a galera aí. Para mim foi, já posso dizer de antemão que foi. Muito obrigado, professor, pela sua disposição em nos conceder essa entrevista. Grande abraço para o senhor e quem sabe um dia você ser orientando também. Valeu, professor. Da linhagem do Leibniz também, né? Eu quero ser netinho do Leibniz também. Quem mais quer aí, levanta a mão aí. Beleza, professor? Obrigadão, grande abraço, tá bom? Abraço, eu que agradeço. Foi muito prazeroso essa conversa aí. E deu para conversar bastante coisa aí, né? Eu que agradeço, muito obrigado. Foi bacana.